Olá, pessoal, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma noite de estudo. Hoje, uma noite muito especial, noite essa que nós estamos iniciando aqui um novo estudo. Hoje, conforme prometido, conforme a gente vem divulgando há algumas semanas, nós estaremos iniciando os estudos das obras de Dr. Paulo César Frutuoso. É uma alegria muito grande encontrar com vocês nessa noite o primeiro estudo da primeira obra, que é a Face Oculta da Medicina. Quero relembrar a todos que estão conosco, já participando, enviando o seu boa noite, que esse estudo será contínuo e será desenvolvido em todas as quartas-feiras, às 21 horas. Então, desde já eu conto com todos, eu conto com a sua participação, eu conto com a sua vibração, conto também com o seu like, com o seu compartilhamento, para que mais e mais pessoas possam ter acesso a esse estudo e possam aí contemplar da medicina espiritual. É uma alegria muito grande poder realizar esse estudo, porque há muito tempo, desde o início, no campo da mediunidade de cura, eu sempre busquei essas observações com o Dr. Paulo, que sempre foi muito solícito, sempre nos auxiliando nessa compreensão, e hoje a gente poder estudar as suas obras me traz uma alegria muito grande. O que eu quero dizer para vocês é que, como esse estudo ele será contínuo, nós estaremos estudando a obra, e eu já combinei com o Dr. Paulo César Frutuoso que nós iremos fazer 4 programas, estudando o primeiro livro, que é A Face Oculta da Medicina, e depois desses 4 programas, Dr. Paulo vai participar ao vivo, respondendo às perguntas daqueles que estarão nos enviando, das suas dúvidas relacionadas à obra. Então, eu vou deixar aqui para vocês, depois, durante o programa, eu também vou divulgando. Quem quiser aí solicitar alguma curiosidade, me envie um e-mail para esse e-mail do Gmail que eu estou colocando aqui na tela para vocês, que é o estudomedicinaespiritual@gmail.com. Nós estaremos selecionando essas perguntas para que no dia que será aí pelo menos uma vez ao mês, o Dr. Paulo estará online conosco aqui, batendo papo, a gente possa responder as perguntas. Então, participem, envie a sua pergunta, envie a sua curiosidade para que a gente possa aí juntos buscar entender essa belíssima obra, buscarmos entender também sobre a medicina espiritual. Mas antes da gente iniciar, eu queria aqui imensamente agradecer novamente a presença de todos, dando um grande boa noite a vocês. Boa noite, Sibila, sempre conosco acompanhando. Luzinete, lá da Fraternidade Espírita João Batista, sempre conosco acompanhando. Ostília, boa noite, seja bem-vinda. A Gésia, também lá da Fraternidade Espírita João Batista, um grande abraço. Luciane Brum, conosco. Minha mamãe Patrícia, aqui participando. Muito obrigado pela sua presença. Dirceu, o Glaucio, Sandra, Camila, um grande abraço aí para Juiz de Fora. Aparecida Barbosa, Roberto Augusto, da Fraternidade Espírita João Batista, Fátima, Helena Rodrigues, Bárbara Ellen, um grande abraço aí a você, ao Júnior, sejam muito bem-vindas. Carlos, Maria Conceição, minha querida Sumie, um grande abraço, seja bem-vinda. A Osana também conosco, Tânia Regina,
Maria Claudete, Vera, querida, aqui de Rio Preto, um grande abraço, obrigado pela presença. Regininha também conosco, um grande abraço. Sandra Correia, Andréia, obrigado, viu, Andréia, pelo seu carinho, pelas suas vibrações, seja bem-vinda. Léa Brum, a Rosa, a Vera, o Jefferson também conosco, Marilene, minha querida Malu, Rian Carlos, Cristina Bianca, Dilce Ribeiro, Marli, olha só quantos corações, França de Jesus, nossa Casa Espírita Missionários da Luz aqui de Rio Preto, muito obrigado. Meu irmão Luiz, lá de Las Vegas, também conosco, seja bem-vindo, Luiz, nos ajude divulgando esse estudo que será semanal, das obras de Dr. Paulo César Frutuoso, seja muito bem-vindo. Sueli Alves, meu amor, Lívia Poli, aqui conosco também, seja bem-vinda. Cristina, Simone Caetê, Margeri, Carol Argento, Klaus Santos, Deise Florencio, olha só quantos corações amigos aqui conosco. Sejam todos muito bem-vindos. Quem mais aqui conosco? Solange, Milton, José Francisco, Márcio Lara, a Ana, a Érica Velani, querida, seja bem-vinda, Neuza, Maria Aparecida, Mônica Clabin, Lúcia Cândido, Lúcia Maria, enfim, todos os corações amigos que aqui estão conosco. Infelizmente, eu não consigo ler o nome de todos, são muitos irmãos, graças a Deus, participando, muitas famílias aqui conectadas conosco, por isso, sejam todos muito bem-vindos a esse momento. Espero que semanalmente nós possamos estar juntos, buscando estudar, buscando compreender. Então, conforme prometido, primeiro livro, A Face Oculta da Medicina. Hoje a gente vai dar as pinceladas iniciais da obra, a gente vai entrar na introdução, vamos trazer algumas observações que o Dr. Paulo aqui coloca para a gente poder entender melhor o que a obra busca trazer como conhecimento, entender melhor o que é a medicina espiritual, né? Então, a gente está muito contente com esse momento e com toda essa movimentação. Durante o programa, eu vou indicando para vocês sobre aí o e-mail, para vocês enviarem as perguntas, para que no quinto programa, o Dr. Paulo esteja conosco ao vivo e a gente possa, assim, retirar toda e qualquer dúvida. E para a gente iniciar, eu gostaria aqui de apresentar as obras que nosso irmão, Paulo César Frutuoso, hoje, né, já fez de publicação. Então, nós temos aí, para que vocês tenham ideia, em 2014, essa primeira obra, A Face Oculta da Medicina, nós iniciaremos o estudo por ela. Depois, em 2015, Os Espíritos Decaídos Materializados, sequência de obra. 2016, Reflexões Espiritualistas e Científicas de um Médico. 2017, Alienígenas ou Médiuns. 2018, A Medicina Mediúnica do Futuro. 2019, Planos Espirituais ou Universos Paralelos. 2020, o câncer, com os aspectos históricos, científicos e espiritualistas. 2021, os fenômenos de teletransporte e materialização de espíritos. E agora, recentemente, o Dr. Paulo lançou o livro Medicina e Ectoplasmia, neste ano, 2023. Então, para quem ainda não conhece, Dr. Paulo César Frutuoso é do Rio de Janeiro, médico, oncologista, cirurgião, e aí há mais de 3 décadas acompanha os trabalhos de materialização e também toda essa vertente da medicina espiritual. E nada melhor que o Dr. Paulo, como médico da Terra, possa trazer essas observações seguras para que a gente possa realmente compreender a obra, compreender além do corpo físico. Eu acredito muito que tudo o que hoje nós temos na literatura espírita vai trazer um impacto muito positivo futuramente quando nós falamos sobre a medicina espiritual, né? Entendendo que nós não somos apenas esse corpo físico, esse amontoado de células, de tecidos, de órgãos, de sistemas, mas que há algo muito além, que precisa ser muito bem estudado, que precisa ser muito bem observado. Então, conforme eu disse anteriormente, hoje, o nosso primeiro estudo, a gente vai trazer algumas reflexões logo na introdução,
que o Dr. Paulo nos coloca, para que a gente possa compreender melhor essa obra abençoada. Então, logo no início, logo que a gente abre o livro, nós temos aí uma introdução que traz essas observações. Eu fiz questão hoje de trazer para que a gente possa comentar um pouquinho sobre ela, para que depois a gente comece realmente nos capítulos, que são 29 capítulos, e um epílogo ao final. Então, nós temos aí vasto material para a gente poder estudar, para a gente poder compreender melhor. Então, na introdução, o Dr. Paulo coloca que foi em agosto de 2012, durante a Bienal, em São Paulo, que a editora Lar de Frei Luiz lançou esse livro, né? O primeiro livro de autoria de Dr. Paulo César Frutuoso, que é o A Face Oculta da Medicina, e ele coloca que ele narra as experiências vividas ao longo de mais de 3 décadas com os fenômenos de ectoplasmia e a materialização dos espíritos. Então, olha que interessante, né? Dr. Paulo, diante de toda essa vasta experiência que teve na busca do entendimento da medicina espiritual, traz relatos importantíssimos diante dessa medicina que vem aí descortinando-se pouco a pouco, e ao qual ele pôde, como médico também, acompanhar a materialização dos espíritos. Então, quando a gente fala no processo da própria materialização, ou seja, Dr. Paulo ali estava com o grupo onde é vinculado, que é o Lar de Frei Luiz. Para quem ainda não conhece, busquem na internet, uma obra grandiosa. Já tive o prazer de estar por algumas vezes como palestrante, né, acompanhando todo esse trabalho, todo aí essa própria obra, que é gigantesca. Por isso que até o Lar de Frei Luiz é chamado de mini cidade do amor, ou seja, é uma cidade realmente dentro do Rio de Janeiro, tem uma obra grandiosa, e o Dr. Paulo César Frutuoso é vinculado a essa casa. Então, durante aí mais de 3 décadas, acompanhou de perto como médico o espírito de Dr. Frederick von Stein, que durante a obra a gente vai comentar sobre ele, a gente vai buscar estudar um pouco mais. Dr. Frederick von Stein materializado, atendia os pacientes, e Dr. Paulo acompanhava todo esse processo para que pudesse entender melhor a medicina espiritual. Então, tem vários capítulos que, diante dessa conversa, dessa interação, ele vem nos trazer observações seguras dos espíritos, né? De todo esse acompanhamento que ali foi realizado. Quando nós falamos, pessoal, na materialização, nós precisamos nos recordar que quando o espírito se materializa, nós não necessitamos de evidência ou de algum grau de sensibilidade para que possamos realmente visualizar o espírito. Um espírito que se materializa através da ectoplasmia, conforme o texto aqui coloca. Então, ali tem um médium de efeito físico que produz esse material em grande escala, que foi denominado ectoplasma por Charles Richet, que foi um fisiologista francês, médico, ganhou o Prêmio Nobel da Medicina à época, e através dessa exteriorização desse material, o espírito se materializa, e todos que estão ali diante daquele momento, daquele trabalho, conseguem visualizar, ouvir o espírito. Ou seja, o Dr. Paulo, ele acompanhou então de perto um espírito que se corporificou na Terra para a realização desses tratamentos para todo tipo aí de doença, principalmente casos, como na obra é descrita, casos de pessoas que estavam com graves problemas, principalmente cancerosos, ou seja, pessoas que apresentavam câncer já com muita dificuldade e que buscavam o tratamento espiritual para poder receber de todo esse auxílio e de todo esse amparo. Avançando um pouquinho nessa introdução, pessoal, o Dr. Paulo nos coloca que ele coloca a seguinte mensagem: para nossa surpresa, a mensagem ultrapassou todas as expectativas, ou seja, o livro foi muito bem aceito e, transpondo as fronteiras do grupo Frei Luiz, vem despertando grande interesse em várias camadas, principalmente entre as mais esclarecidas. Muitos doentes, após a sua leitura, decidiram presentear seus médicos com a obra, sem se preocuparem com a crença daqueles a quem confiaram sua saúde física, levando-os para nossa satisfação a entrar pessoalmente em contato conosco, buscando maiores esclarecimentos sobre o que ali encontraram. Isso é muito interessante, pessoal, porque quando a gente fala em uma obra,
escrita por um médico da Terra. Imagine aí a coragem realmente que o Dr. Paulo se coloca debruçado sobre essa vertente, trazendo observações do plano espiritual para o conhecimento principalmente da classe médica, né, principalmente para esse despertar, para esse entendimento sobre os mecanismos espirituais que ali se apresentaram. É interessante quando o Dr. Paulo fala na obra sobre muitas pessoas que, pegando hoje e adquirindo a obra, presenteiam os médicos. Nós temos, como a gente vem divulgando também, o nosso livro, Curas Espirituais à Luz da Doutrina Espírita, que o prefácio, ele é do Dr. Paulo César Frutuoso, onde a gente tem também essas mesmas observações, ou seja, pessoas que compram a obra, que adquirem a obra, mas para presentear os médicos, os profissionais de saúde, ou seja, mesmo aqueles que são céticos ou que não têm ligação nenhuma com a doutrina espírita, recebem esse material e, começando a ler, começando a se envolver com esse material, começam a olhar para a vida, para os pacientes, para todos aqueles que se achegam próximos com um olhar muito mais ampliado. Então, quando o Dr. Paulo fala sobre isso, é muito interessante, por quê? Porque a gente começa a observar, né, como isso tem avançado, como a doutrina espírita tem adentrado também aos consultórios, chegado à mão de profissionais que também querem progredir, no sentido do entendimento de que a doença, quando ela chega no corpo físico, ela está se apresentando apenas como um efeito, ou seja, ela está já na sua última etapa, mas que as causas, elas precisam ser muito bem observadas, muito bem estudadas em toda essa fenomenologia. E o Dr. Paulo avança na introdução, dizendo algo que eu fiz questão de grifar para a gente trazer, para a gente poder entender, que ele diz que, em primeiro lugar, a gente precisa deixar isso muito claro quando nós falamos em medicina espiritual, em curas espirituais. Logo aos primeiros capítulos, que não há milagres, ou seja, nada vocês vão encontrar, e nós vamos estudar na obra de Dr. Paulo, nada vai ser ali catalogado como um milagre. Tudo que acontece no universo ou no multiverso segue obrigatoriamente leis físicas, químicas e biológicas estudadas em seu conjunto pela ciência, que, como sabemos, não as conhece por completo. Isso é muito interessante a gente colocar, pessoal, para a gente sair daquela visão ainda estreita de que o espiritismo ele faz milagre, de que a gente vai buscar um auxílio espiritual, um tratamento espiritual e ali ocorre um milagre. Não. Na Gênese, nós vamos encontrar que o espiritismo não faz milagres. E como o Dr. Paulo aqui muito bem coloca, são leis naturais, leis que ainda são desconhecidas pelo homem. Ainda são desconhecidas. E para a gente ter uma ideia de como isso funciona, para a gente entender essa questão do milagre, essa questão das próprias observações, vamos imaginar, pessoal, eu sempre gosto de fazer essa comparação para a gente entender o que são leis naturais e entender realmente o milagre, né? Que é apenas um desconhecimento de nossa parte para essas questões. Vamos imaginar que eu estou viajando para a Amazônia. Então, vamos imaginar eu pegando lá meu voo, estou indo para a Amazônia visitar uma tribo indígena, e essa tribo, pessoal, ela não tem conhecimento nenhum tecnológico. Então, vamos imaginar essa tribo sem conhecimento nenhum tecnológico. Eu chego lá nessa tribo e eu instalo aquela torneirinha que a gente encontra muito em aeroporto, que tem um sensor que eu coloco a minha mão embaixo da água e a água sai, sem eu mover nenhum registro. Vamos imaginar isso. De repente, eu sujei minhas mãos e eu vou lavar minha mão. Então, eu coloco a minha mão embaixo daquela água, embaixo daquela torneira, desculpa, que tem um sensor, e a água sai. Se um indígena está passando naquele momento e vê que eu coloco a minha mão embaixo daquela torneira e sem mover nada, a água sai, o que o indígena vai dizer? Que o Sérgio está fazendo um milagre. Ou seja, são leis naturais que ainda são desconhecidas por aquela tribo. Da mesma forma, são as questões espirituais para nós. Da mesma forma, são
todas essas realidades, principalmente no campo da mediunidade de cura, da medicina espiritual, que nós desconhecemos. Então, pouco a pouco, conforme o nosso avanço, conforme o nosso estudo, conforme o nosso entendimento, nós vamos compreendendo melhor essa realidade espiritual. Nós vamos compreendendo melhor a ação dos espíritos para conosco, a ação da espiritualidade, principalmente no nosso campo de saúde. No livro Libertação, Maurício, em um momento de instrução, André Luiz diz que tudo aquilo que nós observamos e colocamos os nossos esforços no quesito de saúde, os grupos espirituais estão muito atentos nesse sentido para nos ajudar. Então, tudo aquilo que eu vou ofertar ao outro, no sentido de trazer observações seguras no quesito saúde, nós teremos espíritos nos auxiliando em toda essa vertente. A Marli pergunta de quando em quando o estudo vai acontecer. Marli, hoje é o primeiro dia, tá? A estreia do estudo da obra, A Face Oculta da Medicina. Para aqueles que não têm a obra e que queiram adquirir, vocês podem adquirir pelo site do Lar de Frei Luiz. Eles têm a livraria que vocês conseguem adquirir a obra para acompanhar o estudo. Também tem vários sites aí na internet, tá bom? Aqui nós estaremos estudando desde a primeira obra, todas as quartas-feiras, às 21 horas. Então, toda quarta-feira, às 21 horas, nós estaremos estudando os capítulos dessa obra. Nós vamos estudar todo mês por 4 semanas, e na quinta semana, Dr. Paulo César Frutuoso vai participar ao vivo conosco, respondendo às perguntas para aqueles que queiram. Vocês podem enviar nesse e-mail que eu estou colocando aqui para vocês na tela, tá? estudomedicinaespiritual@gmail.com. Então, esse e-mail é o que a gente vai receber as perguntas, vamos selecionar, vamos passar para o Dr. Paulo Frutuoso, e na quinta semana de cada mês, ele vai estar aí respondendo essas perguntas, vai estar participando ao vivo conosco. Então, compartilhem, né, curtam, convidem os amigos para que semanalmente nós estejamos juntos aí buscando estudar. Então, já começamos a compreender, e muito oportuno o Dr. Paulo colocar isso logo na introdução do livro, para que a gente entenda que não há milagres. São apenas essas leis que ainda são desconhecidas por nós. Avançando mais um pouquinho, olha que interessante, também ainda está na introdução, o Dr. Paulo coloca assim: é bem provável que muitas das ocorrências descritas nos evangelhos, na vida dos santos católicos e líderes de outras religiões, estejam relacionadas com a ciência da ectoplasmia, pois todos eram poderosos sensitivos. Olha que interessante, né? Então, quando a gente fala sobre os milagres, sobre as curas, porque quando a gente fala em medicina espiritual, em cura espiritual, ela não se restringe apenas ao espiritismo. Nós vamos encontrar curas e, como as pessoas chamam, os milagres em qualquer religião. Porque em todo lugar nós vamos encontrar médiums que nem sabem dessa capacidade. Até porque Allan Kardec nos diz e nos explica que médium é aquele que tem e que faz e que é intermediário entre o plano físico e o plano espiritual. E que a mediunidade é uma questão orgânica que independe da moral. É algo que no meu planejamento reencarnatório, quando eu aqui estou, eu trago toda essa disposição para o campo mediúnico, cada um na sua área, cada um na sua sensibilidade, cada um aí na sua busca de burilamento do seu espírito. Então, interessante, Dr. Paulo dizendo, né, que ele acredita que tudo aquilo que nós encontramos nas curas de Jesus, nos evangelhos, tem a relação com a ectoplasmia. Hoje a gente busca estudar na doutrina bendita dos espíritos, por exemplo, quando Jesus cura o cego, que ali ele pega aquele barro, que ele cospe no barro e que ele aplica aos olhos daquele homem, que imediatamente ele volta a enxergar, o que nós acreditamos que ali ocorreu?
Jesus, como médico das almas, como o maior médico já conhecido, sabe muito bem como manipular esse material, sabe como muito bem direcionar a ectoplasmia. E ali, naquele momento, naquele ato de pegar o barro e ali também de cuspir no barro, o que ele utilizava ali? A ectoplasmia. A ectoplasmia. E aplicava aos olhos daquele cego que imediatamente estava curado. O que eu, Sérgio, hoje acredito? Que no futuro, e nós vamos chegar em uma das obras de Dr. Paulo César Frutuoso, que é a medicina mediúnica do futuro, eu acredito também que em um futuro não muito distante, o que nós vamos encontrar? Médiums, médicos, que saberão como manipular esse material, e cientistas também que terão acesso à ectoplasmia, que poderão desmaterializar doenças, nódulos, tumores, sem a necessidade da intervenção cirúrgica. Então, por exemplo, vamos imaginar que eu tenha um tumor cerebral que não é operável. Vamos imaginar esses cientistas, esses médicos, com toda essa tecnologia e com todo esse conhecimento na ectoplasmia, conseguindo acessar esse material, acessar essa massa tumoral com o ectoplasma e desmaterializar sem a intervenção. Eu acredito muito que no futuro nós teremos todo esse alcance, nós teremos toda essa vertente que vai se debruçar sobre o estudo do ectoplasma. E aí, doutor Paulo continua dizendo que, portanto, os fenômenos físicos mediúnicos, embora maravilhosos, não são miraculosos e seguem também, por sua vez, leis ainda não alcançadas pela ciência terrena, envolvendo uma misteriosa e formidável energia dita ectoplasmática e presente em todo ser vivo. Quando nós falamos do ectoplasma, e a gente vai, durante toda a obra, falar muito sobre ele, porque é a base para que a fenomenologia das curas espirituais, da medicina espiritual, desse auxílio na questão da desmaterialização ou mesmo da materialização dos espíritos, em todos esses casos, nós precisaremos desse material, que, como o Dr. Paulo aqui coloca, ele é encontrado em todo ser vivo, ou seja, nós, como humanos, exteriorizamos e produzimos esse material, os animais produzem esse material também, as plantas, através do bioplasma, também produzem esse material. Então, os espíritos, essas mentes elevadas, conseguem manipular todo esse material indo ao encontro das nossas necessidades. E aí, Dr. Paulo continua dizendo: essa energia se exterioriza com mais facilidade pelos orifícios naturais do corpo dos chamados médiums de efeitos físicos, ou seja, aqueles médiums que têm essa capacidade de uma produção em grande escala do ectoplasma para que a fenomenologia ocorra, sob a forma fluídica, sendo aproveitada pelos seres extracorpóreos, conhecidos como espíritos, para realizar os prodígios que presenciamos em nossas reuniões e que visam principalmente ao atendimento de pacientes graves, sobretudo cancerosos. Ou seja, todo esse movimento da materialização dos espíritos, todo esse movimento para o campo da desmaterialização, ele vai ao encontro desses pacientes que têm essas necessidades. Hoje são fenômenos raros de acontecer, mas a gente vê que onde ocorrem ainda esses trabalhos, todos eles visam o auxílio aos pacientes, principalmente pacientes graves, principalmente pacientes que estão com uma necessidade aí muito grande no campo da saúde. Então, nós não vamos encontrar os espíritos se movimentando apenas para trazer aí ou suprir a curiosidade do cérebro. Não, são trabalhos que são realmente muito bem elaborados, muito bem desenvolvidos para esse sentido, para essa busca, para esse acompanhamento. E, continuando, nós estamos na introdução do livro A Face Oculta da Medicina, para quem está chegando agora. Nós estaremos estudando semanalmente a obra do Dr. Paulo César Frutuoso,
essa primeira obra, e hoje estamos na introdução dos 29 capítulos que iremos estudar aí semanalmente, às quartas-feiras, às 21 horas. Dr. Paulo continua. Assim como as religiões não podem se contrapor à marcha da ciência, esta não pode tudo explicar tão somente pelos métodos cartesianos e positivistas, que, embora sirvam ao escrutínio dos fatos materiais, se perdem ao tentar compreender as ocorrências espirituais. Fica claro que a reconciliação só poderá se operar por meio de uma nova contemplação do mundo visível ou material e do mundo invisível ou espiritual, mediante uma conjugação de forças entre a ciência e a religião, os dois fachos luminosos absolutamente necessários à evolução humana. Isso é muito interessante, pessoal, porque a gente vê todo o movimento dos espíritos, da espiritualidade, principalmente quando nós falamos da medicina espiritual, para essa junção, para que possam trazer esses complementos e essas observações seguras de toda a realidade espiritual que se apresenta. Até porque nós precisamos entender que todo e qualquer tratamento espiritual ele é um complemento da medicina tradicional. Então, nós precisamos da medicina tradicional para tratar o nosso corpo, para tratar as nossas necessidades, e a medicina espiritual, ela entra ainda ao encontro das causas das doenças, daquilo que ainda está oculto e que eu não consigo compreender, daquilo que eu construí através das existências e que hoje vem se apresentando como burilamento, como necessidade ao nosso espírito em caminhada evolutiva. Então, quando o Dr. Paulo fala que é necessário essa conjugação de forças, ou seja, a ciência trabalhar também com esse campo religioso, ou seja, entendendo como as pesquisas hoje apontam que a fé ela traz, sim, alívio. A fé, ela atribui ao nosso corpo uma nova orientação, no sentido da gente poder buscar um tratamento espiritual e sair desse tratamento aliviado ou até mesmo curado. Vamos imaginar quando esse momento dessa conjugação ela ocorre, onde nós teremos nos consultórios médicos, médiums, que com o olhar mais ampliado poderão compreender toda a vertente espiritual que se apresenta. E aí, o que vai acontecer quando esse momento chega? Se o corpo físico, ele é o escoadouro, se o corpo físico é esse local onde há este expurgo da nossa construção mental através das existências, quando nós conseguimos corrigir causas, os efeitos já não serão mais necessários. Por quê? Quando a doença começar a ser construída, nós teremos observações das causas e poderemos trabalhá-las para que o efeito não seja necessário. Essa é a medicina dos espíritos. Tratar as causas das doenças. Tratar as observações daquilo que eu construí que eu não consegui intimamente digerir. Por exemplo, hoje nós temos aí grande avanço da ciência na área tecnológica. Nós temos aparelhos aí maravilhosos, muito avançados, que podem nos observar como PET scan em microcélulas cancerígenas. Microcélulas. Mas, embora o avanço tecnológico, embora esse avanço no quesito da saúde física, quando nós olhamos para as doenças e para as pessoas, nós continuamos a adoecer. Principalmente após a pandemia, a gente vê uma crescente dentro aí da realidade dos transtornos mentais muito grande. Então, por que que nós temos, de um lado, um avanço tecnológico enorme, que ainda não traz uma positiva equivalência aos tratamentos físicos? Porque nós estamos ainda olhando apenas para o que é superficial, ou seja, olhando apenas para os efeitos, sem a correção das causas. Nós precisaremos dessa conjugação, como o Dr. Paulo César Frutuoso nos diz,
para que possamos tratar as duas realidades da vida, para que possamos nos tornar realmente seres que buscam a saúde integral. Porque quando a gente pergunta a Emmanuel o que é saúde, no livro Consolador, ele vem nos dizer que saúde é a perfeita harmonia da alma. E o que seria a perfeita harmonia da alma? É quando realmente nós estamos tratando as duas vertentes, aquilo que é de causa e também aquilo que é de efeito. Então, pouco a pouco, hoje, por exemplo, através dos tratamentos da cirurgia espiritual, através dos tratamentos que realizamos nas casas espíritas, a gente vem observando a própria medicina, os próprios profissionais da saúde, buscando esse entendimento, buscando essa compreensão além do corpo físico, além dessa estrutura material. Hoje, por exemplo, nas cirurgias espirituais que desenvolvemos, nós já recebemos pacientes que são indicados pelo médico. Ou seja, chega lá com um cartãozinho do médico e diz assim: Sérgio, nós aqui estamos buscando um tratamento espiritual, porque o médico fulano de tal me disse que além do tratamento que eu faço com ele, eu alio a espiritualidade. Olha que maravilha, pessoal. Conjugando, ou seja, trabalhando junto nos dois campos da vida. Porque a medicina espiritual, ela não está para competir com a medicina dos homens. De forma alguma. O Dr. Paulo coloca isso muito claro também na obra. Muito claro. Ela vem como um processo de dar as mãos, trazendo observações que ainda a ciência não consegue alcançar. Por exemplo, quando nós falamos em enfermidade, dessa construção nossa diante das existências, embora hoje nós temos uma tecnologia muito avançada, nós não temos aparelhos que possam, por exemplo, medir o Sérgio magoado durante 20 anos. Nós não temos como medir isso. E que impacto isso traz para o meu corpo. Mas a espiritualidade, ela consegue observar. A espiritualidade, ela consegue ver além do corpo físico. E hoje, a própria medicina já avança, por exemplo, a cardiologia tem feito estudos belíssimos no campo da espiritualidade. E já conseguem observar que, por exemplo, uma pessoa que é muito estressada, ela tem uma tendência enorme a desenvolver problemas cardiológicos. Já aquela pessoa que busca o equilíbrio, que medita, que busca estar em equilíbrio corpo e mente, essa tendência, ela cai muito. Então, percebo que essa conjugação, ela traz benefícios enormes para a nossa realidade física. Por isso que nós devemos buscar avançar nesse sentido. Por isso que eu peço a vocês, curtam esse programa, compartilhem. Compartilhe o livro do Dr. Paulo com os médicos, com os profissionais de saúde, para que a cada dia mais e mais pessoas possam ler, possam se instruir na realidade espiritual que se apresenta. E aí, continuando um pouco mais, nós vamos encontrar Dr. Paulo dizendo que a ciência vem comprovando a veracidade dessas informações. E ele disse: não vejamos estudos com pacientes que sofrem comas profundos em decorrência de traumatismo crânioencefálicos e acidentes anestésicos, passando pelo estado conhecido na medicina como experiência de quase morte, ou seja, o EQM. Quem quiser busca, na doutrina tem vários estudiosos sobre o tema, vários estudiosos. Vem mostrando que, quando lembram por onde andaram durante aqueles momentos, encontram-se e conversam com pessoas já falecidas, que lhes dão informações precisas sobre suas vidas, sobre as quais os pacientes não podem ter conhecimento. Esses fatos evidenciam fortemente a sobrevivência da personalidade, a morte do corpo, o que tem levado muitos pesquisadores a publicarem obras científicas sobre suas conclusões. Então, pouco a pouco, a gente vem trazendo, a gente vem observando, até diante de fatos, de evidências que se apresentam, a imortalidade da alma.
E acredito muito que quando isso ocorrer realmente pela ciência, ou seja, quando nós identificarmos que na morte do corpo físico, o princípio espiritual, ele não morre, nós abriremos aí um grande horizonte para novas observações, para novas pesquisas. Por isso que nós precisamos avançar nesse sentido, de realmente levar esse conhecimento, dessas observações, para que dia a dia, mais e mais, os cientistas, os médicos possam desenvolver equipamentos sutis que, por hora ou outra, irão identificar a estrutura perispiritual. E como Allan Kardec nos diz na Revista Espírita, em novembro de 1866, que quando essa identificação ocorrer, nós abriremos novos horizontes e teremos muito mais êxito do que temos hoje. Para que vocês tenham ideia, quando a gente fala em medicina espiritual, nós vamos encontrar os espíritos como um que nos acompanha, que eu aprendo muito, tenho uma eterna gratidão, que é o espírito de Dr. Ludwig, que nos acompanha nas cirurgias espirituais. Uma vez ele veio falar sobre a tecnologia que a medicina espiritual apresenta, nos dizendo que, por exemplo, aparelhos hoje, como nós temos aqui na Terra, avançados, como o PET scan, no plano espiritual já foram encostados há muito tempo, porque a tecnologia ela está muito mais avançada. E aí realizamos e fizemos uma pergunta ao Espírito de por que então, se essa tecnologia espiritual, através da medicina espiritual, está tão avançada, por que não traz? Por que não traz à Terra a cura, por exemplo, da AIDS, do câncer e de tantas questões que assolam a humanidade? E Dr. Ludwig nos disse, porque aqui ainda nós estamos, nós que estamos momentaneamente nesse planeta de provas e expiações, necessitando das dores como progresso, como mecanismo de evolução. A dor, ela é uma ferramenta bendita que nos faz crescer, que nos reorienta, que nos desperta para a realidade espiritual. Quando nós perguntamos aos espíritos, eles também vêm nos trazer observações de que, normalmente, a doença é a nossa cura. Por isso que nós precisamos entender sobre os mecanismos espirituais para que a gente possa mergulhar no nosso íntimo, buscando as causas que nos adoecem, buscando tudo aquilo que eu ainda não consigo compreender, mas que está totalmente interligado com a minha realidade física. Então, quando eu cuido do físico, quando eu cuido do mental, quando eu cuido do espiritual, eu estou aí me tratando como um ser integral que sou. E aí, Dr. Paulo continua no prefácio, né, nessa introdução, desculpa. Hoje nós vamos falar só sobre a introdução, para que semana que vem a gente comece a estudar os primeiros capítulos. O livro A Face Oculta da Medicina, ele tem 29 capítulos e, ao final, também um epílogo. Então, nós vamos estudar um a um, semana a semana, para a gente poder entender bem essa realidade espiritual, para a gente poder realmente entender bem tudo aquilo que o Dr. Paulo aqui nos relata. E o Dr. Paulo diz que estudos da física comprovaram que as matérias orgânica e inorgânica são constituídas de imensos espaços vazios, já que as distâncias entre os núcleos dos átomos e a órbita dos elétrons são também imensas. Sendo assim, a matéria é uma ilusão. Olha só. Porque, na realidade, é muito reduzido o espaço ocupado pelas partículas subatômicas, que, por sua vez, podem ser simplesmente estados de energia. A cada dia mais se consolida nas terapias psíquicas o estudo das lembranças e experiências de vidas passadas, fortalecendo a possibilidade de nossas almas verdadeiramente virem transmigrando por outros corpos através das gerações humanas. Essa constatação implica, evidentemente, o acúmulo cada vez maior de conhecimento e de habilidades. Olha que interessante. Então, a gente vai entendendo que o Sérgio, hoje, é uma construção.
de várias existências. Hoje eu estou na minha melhor versão. Na minha melhor versão. Eu venho me construindo através das existências. Para que, nesse momento oportuno, eu possa, como o Dr. Paulo coloca aqui na introdução, eu vou apresentando o quê? Os meus conhecimentos, as minhas habilidades, mas também tudo aquilo que, infelizmente, eu ainda não consegui resolver intimamente. Tudo aquilo que eu não consegui resolver intimamente. Então, o que nós vamos acreditando? Que através e pelo livre-arbítrio que nós temos, que não é bem utilizado, nós vamos acumulando esses débitos que, através da reencarnação, hoje eu tenho a oportunidade de fazer diferente o que ontem eu não consegui, ou que uma encarnação anterior eu não consegui. Nós estamos reencarnando para hoje trabalhar positivo o que é negativo. E a dor, a enfermidade, ela vem como esse mecanismo burilador do meu espírito encaminhada. Odete está perguntando se as lives elas são às quartas-feiras. Isso, Odete, toda quarta-feira, às 21 horas, tá? Hoje é o primeiro episódio do estudo desta obra, A Face Oculta da Medicina, do Dr. Paulo César Frutuoso. Então, nós estamos estreando hoje, estamos estudando a introdução do livro, e semana a semana nós vamos adentrando aos 29 capítulos que a obra oferece. A cada 4 programas realizados, no 5º, que eu vou passar a data certinho para vocês, o Dr. Paulo César Frutuoso ele vai participar conosco ao vivo. Então, para vocês que têm dúvidas, curiosidades sobre a obra, sobre os capítulos que nós estaremos aqui estudando, vocês podem enviar as suas perguntas para esse e-mail que eu estou colocando em tela e estou colocando o link aí para vocês, que é o estudomedicinaespiritual@gmail.com. Envie lá direitinho com o seu nome, a sua pergunta referente à obra, referente à medicina espiritual, e nós vamos selecionar essas perguntas para que o Dr. Paulo ao vivo possa respondê-las, para que a gente possa compreender mais e mais toda a realidade da medicina espiritual que se apresenta. E, ainda na introdução, a gente tirou alguns trechos muito interessantes para a gente poder estudar e compreender, o Dr. Paulo coloca: finalmente, a comunicação entre os diversos planos é uma realidade comprovada pelo mediunismo em variadas facetas, como são a xenoglossia, ou seja, a xenoglossia é aquela onde o médium ele fala várias línguas que ele não tem conhecimento, como, por exemplo, nós temos aqui em Botucatu, São Paulo, já desencarnado, o médium Carlos Mirabelli, onde esse médium, através da xenoglossia, ele falava mais de 29 línguas, até línguas mortas. Olha que interessante. Então, é uma fenomenologia onde esses médiums têm essa capacidade. Ele coloca também a pneumatografia, ou seja, aquilo que nós deixamos ali, um papel, uma caneta numa mesa, não tem a intervenção do médium, a espiritualidade, ela escreve naquele papel, através do fenômeno de efeito físico. Nós podemos, por exemplo, pegar aqui um médium que tem essa capacidade de efeito físico, e também no campo da pneumatografia, eu posso pegar uma folha sulfite aqui, guardar na minha gaveta, amanhã eu chego e tenho uma mensagem. Ou seja, tem uma escrita que não foi feita pelo Sérgio ou por qualquer outra pessoa. Os espíritos utilizam dessa realidade e conseguem ali atuar. Fenômenos de voz direta, que nós vamos falar durante a obra do Dr. Paulo, que é aquela onde o espírito materializa a sua garganta, suas cordas vocais e consegue falar, trazer uma mensagem onde todos podem ouvir. Psicografia, aquele médium que tem um canal, que consegue receber ali mensagens de entes queridos, de pessoas que já partiram para o plano espiritual. E ele diz, entre tantas outras, mesmo as transcomunicações já são consideradas possíveis, abrindo assombrosas perspectivas. Olha que interessante, né? Hoje nós temos aí a transcomunicação, tem 2 pesquisadores aí que eu gosto muito, que é o Luiz Rivas e também a Sônia Rinaldi,
que através de equipamentos, aí de muito estudo, conseguem captar, através da transcomunicação, mensagens de entes queridos, conseguem captar aí fotos, imagens, é muito interessante. É muito interessante. Então, a gente vê que o campo mediúnico, ele é muito vasto, e que pouco a pouco a própria realidade desse entendimento para a ciência, quando ocorrer então o descobrimento, aí a constatação, né, da alma imortal, nós teremos grande avanço para tudo aquilo que nós já estudamos e que a literatura nos traz grandes observações de muito tempo. E aí já ao finalzinho da introdução do livro A Face Oculta da Medicina, o Dr. Paulo coloca: como seria possível, tratando-se tão somente do corpo físico, alcançar a harmonização do espírito, fonte de incontáveis desequilíbrios que se manifestam na superfície humana sob a forma de doenças? Estaríamos, em realidade, atacando o efeito, sem eliminar a causa em muitas eventualidades. Isso é fantástico, pessoal, porque quando a gente fala de um tratamento médico, e aqui, pessoal, de forma alguma a gente está falando para que vocês deixem o tratamento do médico da Terra. Olha o que nós estávamos conversando, que é necessário uma conjugação, ou seja, buscar um médico, tratar aquilo que é do corpo, e buscar, através da espiritualidade, através da medicina espiritual, todo o tratamento que vem ao encontro das nossas causas, sempre entendendo que eu, Sérgio, sou o construtor da saúde ou da doença. Eu preciso iniciar um processo transformador, um processo reformador na minha vida, para que todo esse medicamento que na Terra não há venha ao meu encontro e trate as minhas necessidades. Como dissemos também anteriormente, não tem milagres. É esforço, é luta diária, para que eu possa me construir melhor. Se hoje eu sou uma construção do passado, para que eu seja saudável futuramente, eu preciso iniciar um processo dessa construção, um processo de realmente buscar essa nova realidade, buscar realmente o entendimento do porquê que eu estou adoecendo, porquê que uma doença ela é recorrente, eu trato, eu cuido na medicina dos homens e não consigo êxito. Quando o Dr. Paulo aqui nos diz que como seria possível se a gente vai tratar apenas aquilo que é do corpo, esquecendo-nos do espírito, como a gente pode assim dizer que estamos bem? Como eu disse anteriormente, saúde, como Emmanuel diz, é a perfeita harmonia da alma. Ou seja, eu preciso trabalhar no campo da medicina dos homens, buscando tratamento, buscando aquilo que é de realidade física e, em paralelo, como complemento, buscar um tratamento espiritual que realmente possa me auxiliar nessa caminhada, mas nunca deixando uma ou outra vertente médica. Se a gente buscar um tratamento espiritual, onde o espírito ou o médium, seja quem for, dizer assim, olha, deixe a medicina dos homens, vamos ter cuidado, que não é essa a realidade, nem essa é as observações que Allan Kardec nos traz. Aqui, como o Dr. Paulo também coloca, é necessário uma conjugação para que o médico trate o que é de efeito e para que a espiritualidade possa tratar aquilo que é de causa. De causa. Pessoal, hoje nós fizemos aqui a introdução, tá? A introdução, e na próxima semana a gente vai divulgando também todo o estudo, os capítulos que vão ser desenvolvidos. O que eu quero dizer para vocês? Que toda quarta-feira nós estaremos juntos. Então, para aqueles que ainda não se inscreveram no meu canal do YouTube, se inscrevam, para que vocês possam receber na íntegra, semanalmente, esse estudo. Estou colocando aqui em tela, para vocês, tá? O estudo. E semanalmente a gente vai aí trazendo essas observações. O Dr. Paulo está aqui me mandando uma mensagem, que ele está ao vivo aqui conosco, está assistindo também,
Obrigado pela sua participação, meu irmão, obrigado por estar conosco. Como eu aqui também comentei para vocês, nós vamos estar fazendo 4 programas e no 5º programa o Dr. Paulo ele vai estar participando ao vivo, então enviem as suas perguntas, enviem as suas observações para esse e-mail que eu estou colocando aqui em tela para vocês, tá? O e-mail é estudomedicinaespiritual@gmail.com. Esse e-mail é onde nós estaremos recebendo aí todo o material, todas as perguntas que eu vou estar passando para o Dr. Paulo e para a gente poder aí juntos trazer ao vivo para estudarmos, para que a gente possa retirar realmente as dúvidas. E aqueles que chegaram durante o programa também, nós iremos aqui estudar desde a primeira obra do Dr. Paulo, então olha só aqui como a gente está colocando em tela, né? O primeiro livro, A Face Oculta da Medicina, e aí a gente vai seguindo a sequência dos estudos aí para cada livro, para cada obra, até chegar agora nessa última obra belíssima, que é o Medicina e Ectoplasmia, para a gente poder compreender melhor além do corpo físico. Eu quero aqui imensamente agradecer a tantos corações amigos. Nós estamos aí com mais de 400 aparelhos conectados conosco, várias famílias acompanhando, assistindo. Isso é uma alegria muito grande para nós. Vou deixar aqui com vocês também aqueles que gostaram do estudo e que querem participar semanalmente. Nós temos um grupo no WhatsApp onde nós divulgamos esses links semanais, onde nós enviamos os links das lives. Então, vocês podem entrar nesse grupo, está aqui no chat para vocês, e vocês vão receber semanalmente todo esse estudo e todas essas observações, para que a gente siga junto, para que a gente siga aí buscando o entendimento. E como Jesus nos diz que nós devemos buscar a verdade, pois através da verdade, ela vai trazer aí um grande impacto na nossa vida, no sentido do nosso despertar. Novamente, uma boa noite a todos. Espero vocês na próxima quarta-feira. Aqui um abraço para a Bárbara, Ostília, para a Camila, quem mais aqui conosco? França, Isaura, Fátima, Andréia, Nadsa, Ivone, tantos corações amigos conosco aqui participando, Sumiê, a Deise, o Odilson, José Francisco, Viviane. É agradecer a esse nosso irmão, viu, Andréia, por tudo que ele faz e se dedica com tanto conhecimento e tantas obras aí que facilitam a nossa compreensão. A Balu, a Simone, Dr. Paulo aqui conosco. Obrigado, meu irmão. Vamos estar aí juntos, buscando esse conhecimento, buscando estudar cada capítulo, cada observação sua. Muito grato aí pela sua participação. A Vera, a Leia, a Maria Eurípides, a Helena, a Sandra e tantos corações amigos. Muito obrigado a todos pela presença e até a próxima quarta. Curtam, compartilhem esse programa e eu espero por vocês na próxima quarta-feira, às 21 horas, aqui conosco. Que Jesus nos abençoe e que Jesus nos ilumine. Muito obrigado a todos e até semana que vem.